E aí ele fala: o que está faltando para você? Se arrumar de novo? Poxa, você estava tão bonito, olha o estado que você está hoje. É duro ouvir a nossa realidade quando a gente não quer olhar para a gente mesmo. E ali Deus tomou aquela pessoa no lindo mistério, ele começou a falar em línguas. E a esposa dele também tomada, a criança pequenininha no colo, um pouco agitada dentro do carro, e Deus falando comigo no profundo, mandando retornar para onde eu nunca deveria ter saído, que era a presença do Senhor. Dentro de um Fusca. E ali, aquele clima espiritual, aquele ambiente espiritual, formado pelo Senhor Jesus, formado pela pessoa do Espírito Santo, trabalhou em meu coração. E dentro do carro eu falei: vou retornar. Pode não ser agora, pode não ser amanhã. E foi feito um pedido ali: por favor, retorna. Retorna porque eu não quero te perder. Retorna porque tu é um moleque bom. Retorna porque é um cara que Deus vai te usar muito. Retorna porque... E eu, nossa, mas Deus me ama tanto a esse ponto. Isso aí já tinha esquecido o cara que estava na garupa, já tinha esquecido o que ia fazer. O pessoal do posto de gasolina não entendia nada, não entendia nada. E língua estranha para lá, língua estranha para cá. E o amor de Deus cuidando, o amor de Deus cuidando. A partir desse dia, aquela situação de um cara que andava para trás começou a limpar as mazelas novamente para poder caminhar para frente, para poder galgar passo a passo. Se fosse necessário parar, pararia, mas para poder continuar novamente, pegar um fôlego e retomar a caminhada. Passado alguns anos, eu encontro com essa pessoa dentro do shopping. E essa pessoa dentro do shopping me dá um abraço: e aí, como é que você está, teu filho, irmão? Deixa eu te apresentar minha esposa. Ele: filho, você lembra? Eu falei: lembro. Ele: poxa, que se posicionou. Eu falei: louvado seja o nome do nosso Senhor. Poxa, vamos marcar? Vamos sim, poxa, que bênção e tal. Me contou mais um testemunho justamente no momento que eu precisava. Meu casamento não estava bem. Ele falou assim para mim: eu também não estava bem no meu casamento. E eu passei por uma situação assim, assado. O que eu fiz? Peguei a minha esposa, fui para o monte com ela, conversei com ela, tratei dela, pedi perdão para ela de coisas que eu não sabia que eu estava fazendo, mas pedi perdão para ela, e ali Deus tratou, Deus restaurou o meu casamento. Dentro de um shopping, tomando livro discipulado, 4 horas da tarde, 5 horas, não sei qual era a hora que era mais ou menos. E aí eu falei: nossa, mas toda vez que eu encontro esse cara é só para poder voltar a visão. E trouxe estrutura para o meu casamento. Ela lembra dessa conversa. Eu precisava parar de andar para trás. Eu precisava parar de retroceder. E ontem, numa videochamada, conversando com essa pessoa me fala da passagem da esposa de Ló, quando ela olha para trás e vê uma estátua de sal. E aí uma conversa boa, eu falei: nossa, é necessário sempre olhar para frente, olhar para o alvo, continuar, perseverar, sem viver nessa condição que o povo estava vivendo. Às vezes a tua visão, o teu foco, o teu olhar é o farol que vai iluminar o caminho dessa pessoa que está vivendo uma vida de andar para trás. Ela precisa da tua visão. A Bíblia vai falar que nós somos o sal da terra e a luz desse mundo. A palavra do Senhor vai falar que nós somos aqueles que vamos iluminar as trevas, que vai fazer essa multidão olhar para trás, que tem andado para trás, que não tem enxergado a promessa. A visão nossa, a visão desse povo do Senhor vai fazer com que essas pessoas comecem a enxergar a promessa novamente, comecem a enxergar essa cruz que está sendo esquecida, comecem a enxergar todo o sacrifício que foi feito nela, e assim se alinharem novamente. E dentro dessa situação toda de andar para frente, mas não sair do lugar,
ou de dar passos e retornar, retroceder. Era a situação que o povo se encontrava vivendo. São 3 questões, para não pegar muito o tempo de vocês, que o que faziam com que esse povo andasse, mas não se movesse no seu lugar ou andassem para trás. Primeira questão que me chamou a atenção foi a parte de não ouvir a voz do Senhor. O verso 23, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Começo do verso 24 fala assim: mas não deram ouvidos. O que significa ouvir a voz de Deus? O que significa ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus, ela vai ser ligada com obedecer. Difícil não é só para o jovem, não. Difícil é para mim e para você obedecer depois que a gente já chega num status. Porque se falar comigo agora eu não aceito, porque eu já conheço a palavra. Não vai falar comigo desse jeito, não vai me orientar nessa condição, porque eu sou um diácono da casa do Senhor. O azeite desceu aqui na minha cabeça. Mas não vai me orientar dessa maneira. Quem é ele para pensar que pode falar de algo da minha vida? A palavra do Senhor vai falar assim: aquele que está de pé, vigie para não cair. Eu fui um excelente pregador da lei, igreja. Eu pregava a lei. Roubou, tem que ser roubado. Matou, tem que morrer. Bateu, tem que bater também. O que Deus falou para mim? O mesmo juízo que tu está pregando é o mesmo juízo que eu vou descer sobre a tua vida. E eu continuei pregando a lei. A lei veio sobre a minha vida. Eu continuei pregando a lei veio de novo sobre a minha vida. Aí eu parei de pregar a lei. Mas por que eu parei de pregar a lei? Porque eu conheci a graça, favor imerecido. Só que a graça do Senhor sobre as nossas vidas, com a misericórdia do Senhor, quando a gente começa a esquivar um pouquinho para a esquerda ou para a direita, quando ela se alinha com obediência, é a hora que as bênçãos do Senhor começam a cair sobre as nossas vidas. Ouvir a voz de Deus, ela vai se ajuntar com a palavra obedecer. Só que a gente vai falar sobre obedecer os ensinamentos, as leis, os princípios. A Bíblia fala que o povo de Israel ele tinha uma aliança com Deus, e essa aliança estava condicionada para que eles obedecessem a voz de Deus. E assim eles prosperariam. Deuteronômio 28 vai falar o que para a gente? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, bendito será, bendito será, bendito será. Fala que é bendito o fruto, fala que é bendito o que tu vai comer, fala que é bendito teus filhos, fala que é bendito aonde você chegar, fala que é bendito, 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 bendito. Só que aí, entre tanto, porém, vem assim pra gente: mas se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, é tanta maldição. Maldito será no campo, maldito será o fruto do teu ventre, maldito serás e maldito serás. A palavra do Senhor em Êxodo 20 fala assim: que eu, Senhor, faça misericórdia e abençoa até 1000 gerações, mas daqueles que me aborrecem até a 3ª e a 4ª geração. Às vezes a gente está dando passos para trás hoje, achando que muita coisa vai cair na nossa vida, só que a gente está amaldiçoando as gerações que vão vir após nós. A atitude que eu tomo hoje dentro da minha casa, eu estou trazendo problema para dentro dos meus filhos, para dentro da vida deles. Da vida dos meus filhos, vou passar para a vida dos meus netos, da vida dos meus netos para a vida dos meus bisnetos, amaldiçoar até a 3ª e a 4ª geração. Só que essa condição da aliança que o Senhor fez com o povo no início, para que viesse sobre as nossas vidas, condicionada, alinhada, com obediência,
era para que a nossa vida prosperasse. Só que eu não estou falando da prosperidade, dessa, me perdoe o termo, maldita teologia da prosperidade. Se você for em Mateus 4, quem ofereceu prosperidade para Jesus não foi o Espírito Santo, não. O diabo fala para Jesus que se ele adorasse, que ele daria todos os reinos e toda a sua glória. No decorrer de toda a caminhada de Jesus, o que eu consigo entender é que ele fala assim para mim e para você: para que tenhais paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele deixa para mim e para você, nos evangelhos, que nós seríamos perseguidos. Ele deixa para mim e para você que os inimigos da nossa vida seriam os inimigos de dentro de casa. E eu tento achar e entender que prosperidade é essa. Eu não estou falando que você não vai prosperar, não. As bênçãos do Senhor vão vir sobre a sua vida. Tenha fé. Lucas 1,37 foi ministrado aqui. Em Êxodo, quando foi lançado sobre a vida de Sara e de Abraão, como o nosso irmão falou, Sara riu. Ela não acreditou, mas a promessa se cumpriu. Só que não se apega a essas coisas materiais, não, porque a traça, o ferrugem, ela come tudo isso. Junta tesouro lá em cima, porque lá onde a traça e o ferrugem não vão consumir. É isso que o Senhor nos ensina. Só que voltando para que o povo tinha feito, o povo nessa condição de volta desobedeceu ao Senhor. Só que Jeremias ele avisa que se eles continuassem nessa condição, eles perderiam a proteção e a bênção do Senhor, e assim andariam para trás. Deus ele falou ao homem a fim de que ele se convertesse dos seus maus caminhos e que vivesse feliz, abençoado e próspero. Quando chegou nos últimos dias, mesmo depois de o povo não ter ouvido os profetas, não ter ouvido João Batista, que foi o último profeta, mesmo assim, nessa condição toda, Deus vai lá, pega Jesus e envia para essa grande missão, que era converter eu e você nos dias de hoje. Eu acho não, é nessa condição a gente começa a entender que a pior conversão não foi daquele povo que estava vendo os sinais que Jesus fez. Eu acho que a parte mais difícil é converter nos dias atuais de hoje. Eu me desapegar disso aqui, um telefone, para me apegar mais com Deus. Eu me desapegar um pouco de tudo aquilo que tem tirado o meu foco da visão que é da primeira cruz, não dessa nova cruz que o pessoal prega hoje, uma cruz que tudo pode, que tudo aceita, uma cruz do que vale tudo, é tribo disso, é tribo daquilo. Só que quando eu olho para a cruz, eu vejo uma única cruz. Quando eu olho para o sacrifício, eu vejo um único sacrifício. Quando eu falo do amor, eu entendo que o amor foi um único amor. Quando a gente vai ler em Apocalipse, é triste ver da forma que o Senhor tratava e da forma que nós nos tratamos hoje, na condição de retornar para o primeiro amor, sendo que Deus desde o princípio teve um único amor sobre as nossas vidas. Deus amou o mundo de tal maneira, um único amor, e é esse amor que tem regado as nossas vidas, é esse amor que Deus tem tratado. Quando Deus enviou Jesus, foi para que a gente mudasse um pouco essa visão, foi para que o povo mudasse essa visão. Em Apocalipse 3, a gente vai falar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele. Sobre a sua vida eu libero hoje que a partir de hoje você para de andar para trás. No nome de Jesus, a partir de hoje, a sua vida vai ser uma vida de andar para frente, andar na direção do teu chamado. Para de fugir da responsabilidade que o Senhor colocou sobre a sua vida. Amém.
Para de fugir do que Deus tem te chamado para você fazer desde o princípio. Ele não falou que iria ser fácil, mas também, em momento algum, ele falou que você estaria só. Ele vai falar em Isaías que pode até uma mãe esquecer de um filho, mas eu, Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. Que é a palavra mais confortante, mais calórica do que essa? Calorosa, perdão, mais calorosa do que essa? Que eu, todavia, eu, Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Então qual é o motivo para você continuar andando para trás? Qual é o motivo para você retroceder? Qual é o motivo de você colocar a mão na arada e olhar para trás? Motivo algum. A segunda parte que me chamou a atenção foi: não andando nos caminhos do Senhor. Verso 23 ainda vai falar: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, sereis o meu povo, andai em todo o caminho que eu vos ordeno. Essa foi a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeremias, para que aquele povo que estava numa grande dificuldade, que só andava para trás, começasse a andar no caminho que desse vida para eles. Israel estava sendo avisado que não só andariam para trás, mas seriam completamente destruídos, caso não mudassem o caminho e a atitude. Lamentavelmente, no verso 24 fala que não deram ouvidos ao Senhor, que não andaram nos seus caminhos, e cumpriu-se a palavra do Senhor. A partir daquele momento o povo foi levado para o cativeiro. Quem é que deseja mudar de vida? Quem é que deseja mudar essa condição que você está vivendo hoje? Transformar o seu cativeiro. Mas eu estou dentro da presença do Senhor, eu caminho com o Senhor, mas só que tem cativeiro que você não tem coragem de abrir a tua boca e falar: Senhor, eu ainda sofro nesse cativeiro, mas o Senhor conhece o som do seu coração. Verdade, Deus. A gente canta tão bonitinho, né? Eu vou chorar para Deus, vou contar tudo para Deus. Mas se parar para perguntar para você mesmo nesse momento agora, você tem contado realmente tudo para Deus? Você tem aberto a sua boca para Deus? Jesus, ele vinha pelo seu caminho, ele encontrava um cego, ele encontrava um paralítico, ele encontrava pessoas que necessitavam de milagres. O Senhor encontrava. Ele viu uma pessoa coxa e sabia que aquela pessoa necessitava de voltar a andar, e encontrava uma pessoa cega, ele sabia que aquela pessoa necessitava de voltar a enxergar. E qual era a atitude do mestre? Jesus, ele perguntava: o que queres que eu te faça? A pessoa falava: quero voltar a enxergar. Vai em paz, a tua fé te salvou. Ei, meu irmão, minha irmã, o que você quer nessa noite que o Senhor faça sobre a sua vida? Mas não é na sua vida, é na vida do ente querido seu. Peça a Deus. Volta a falar do Lucas 1,37 que nosso irmão ressaltou aqui nessa noite. É só a confirmação que o Senhor não esqueceu. Está na hora de você mudar um pouquinho esse caminho que você está andando, mesmo na presença do Senhor. Começa a se alinhar. Se alinha com o que Deus quer para a sua vida. O que foi ministrado no começo pelo bispo, liberado pelo bispo essa palavra, o ano do alinhamento, né? Da instrução e do alinhamento, perdão, inverti um pouquinho, da instrução e do alinhamento. A gente só alinha o que está torto, né? Os pedreiros aí da casa, aí, quando pegam uma parede toda torta para poder embolsar, como é que funciona? Sofre na massa, sofre nesse serralheiro. A gente tem um serralheiro na casa, a gente tem soldador, a gente tem uma galera boa que entende aí o que eu estou falando. Qualquer coisa assim, vai alinhar, dá trabalho. Só que para alinhar dessa maneira,
Foi liberado que é o ano da instrução. E a instrução está aqui, ó. Palavra do Senhor. Você está tendo instrução, você está tendo alinhamento. É para que a gente volte para o caminho. Nós volte para esse caminho aqui, João 14,6, que fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o seu caminho, Ele é a palavra da verdade que está sobre a sua vida. E Ele é a própria vida para quem não tem. A Bíblia vai falar assim: que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus. Ministração linda do Thales Roberto. Eu não tinha nada e agora eu tenho vida. Ministração linda. Hoje eu falo, bato no peito com o maior orgulho, que a minha vida é uma nova história que foi escrita pelo dedo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se você está sentado aí hoje, é porque houve uma nova história para você. Para a gente finalizar aqui, terceira parte fala que eles não abriram o coração para o Senhor, não deram ouvidos nem atenderam, andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para adiante. Sabe qual é o pior disso tudo? Eu e você, como igreja, temos dado o nosso coração na mão do inimigo, temos dado os nossos corações, as nossas paixões, temos dado os nossos sentimentos que a gente carrega aqui para qualquer um. E o Senhor está ali o tempo todo querendo colher o meu e o seu sentimento, querendo tratar da minha e da sua vida, querendo curar decepções. E a gente acaba fugindo de entregar nas mãos do Senhor. A gente acaba errando nessa condição de dar ouvido para que o Senhor quer falar em nosso coração. Satanás, ele tem enchido o coração de homens e mulheres de Deus de pecado, de desobediência, de rebelião. Satanás, ele tem enchido o coração de pessoas que já tiveram foco um dia do orgulho, da soberba, do próprio eu. Eu lembro que eu conversava com a Selma assuntos a respeito do Benerim, né? A gente conversava bastante. Quem leu uma matéria que saiu sobre ele essa semana? Que ele pedia perdão pela visão dele, por algumas coisas que ele passava para as pessoas que não era a visão de Deus, era a visão do próprio homem. Mas eu não estou falando isso só porque eu não sentia paz com algumas coisas que aconteciam. Estou falando isso de uma condição no âmbito geral. Só que infelizmente tem pessoas que quando chegam a um patamar, não precisa chegar ao potencial que ele chegou, ao status que ele chegou. Tem um ditado popular que é conhecer a pessoa, dar dinheiro, dar poder, né? Para ver como é que ela vai te tratar. Aí tem gente que não prospera, ele fala assim: você não prospera porque se der poder para ele, se der poder para ela, pisa nos outros, humilha. Só que se a gente não tomar cuidado, a vaidade chega, a gente desfoca naquilo que Deus quer. Se a gente der legalidade, o orgulho desfoca a gente naquilo que Deus quer para nossas vidas. Se a gente der legalidade, a soberba ela vem de uma tal maneira que ela começa a pisar e humilhar as pessoas. E eu estou falando isso no âmbito geral. Tem gente que não quer entrar dentro do fusquinha para poder receber profecia. Tem gente que não quer vir no jardim Ueda para poder ouvir falar do amor de Deus. Tem gente que só quer se for na Lagoinha. Não estou falando mal da Lagoinha. Tem gente que só quer se for no templo gigantesco da Universal. Meu Jesus, ele me ensinou humildade, mansidão. Me ensinou a ser firme, nas horas que precisa ser firme. O que os discípulos falam para ele? A multidão fala para ele: pô, a palavra está dura, o discurso dele está duro. Ele fala assim: ó, quem quiser ir, que vá. E os discípulos, aqueles que ficaram e trouxeram esse amor para mim e para a sua vida, falam assim: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Para onde eu irei? Para onde você vai? Se nós sabemos que é só através daqui, ou da Bíblia Sagrada, que nós teremos essa palavra de vida. Já
há mais de 2000 anos e continua falando forte no seu coração. Eu queria que você se colocar de pé nesse momento.